Bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí com você neste momento. E nesta manhã eu quero compartilhar com você este pequeno texto que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 16. O verso 16 diz assim: Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa. E tive um filho morando com ela naquela casa. Aí o 18, só a parte A, diz assim: E sucedeu que, ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. O 19 e o 20. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. O versículo 24 diz assim: Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se enterneceram por seu filho. E disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo. E por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu seja. Dividi-o antes. Então respondeu o rei, disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Nós vimos nesse texto, né, que o rei Salomão, ele julgou a causa dessas duas mulheres que uma havia perdido o filho havia morrido, e ela foi lá então e trocou o seu filho morto pelo filho vivo da outra que havia, né, tido o bebê 3 dias depois que ela. E o que me chamou mais atenção nesse texto é que, independente da conduta delas, o rei Salomão ele não banalizou a dor dessa senhora e nem a julgou segundo a conduta de vida dela. E depois desse julgamento, depois dessa sentença que ele teve, nós vimos ali no texto que ele passou a ser respeitado. E a sua fama, ela se espalhou por todos os reinos, porquanto ele julgou segundo o seu coração. E muitas das vezes não julgamos segundo aquilo que é, mas sim segundo aquilo que está no nosso coração. Porque a boca fala aquilo que está cheio o coração. Então, o nosso julgamento tem mais a ver com o que somos do que com aquilo que vemos. E uma outra história também, do mesmo jeito, me chamou muita atenção, foi no livro de 2 Samuel, capítulo 12, onde nos conta a história também muito interessante, quando Deus ele vira para o profeta Natã e pede para ele ir até Davi e contar uma historinha para ele. Então Natã chegou para Davi e começou a contar que em uma cidade havia 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitos gados e ovelhas, e o pobre tinha só uma ovelhinha. E um certo dia, o rico recebeu uma visita. E ao invés de matar um dos seus animais, porque ele tinha muitos, ele justamente foi matar a única ovelhinha daquele pobre homem. Então, Davi, ao ouvir aquela história, ele ficou muito indignado. E movido de ira, imediatamente ele decretou aquela sentença: Esse homem é digno de morte. Disse Davi. Então Natã respondeu:
Esse homem rico, digno de morte, és tu, ó rei. Davi sentenciou a sua própria morte. Então vemos aqui a história de dois homens muito inteligentes. Dois homens que, usado por Deus, porém um usou a sabedoria e o outro usou a tolice. Salomão usou a sabedoria e poupou a vida, salvou a vida. E Davi, na sua tolice, ele decretou a sua própria morte. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós sentenciamos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós declaramos com a nossa boca. Temos que ser muito vigilantes, porque às vezes, ao ouvirmos algo que não sabemos o fato, nós vamos decretar a morte, nós vamos decretar a falência, e muitas das vezes aquilo que nós estamos decretando pode vir contra a nossa vida. Então vigia naquilo que você fala, vigia naquilo que você ouve, vigia naquilo que você vê. Porque o nosso coração, quando ele vê, muitas das vezes ele nos transmite uma mensagem enganosa, ele nos transmite uma mensagem que na realidade não é aquilo que está acontecendo, mas é aquilo que os meus olhos querem ver. Amém? Então, no nome de Jesus, seja vigilante com seus olhos, seja vigilante com seus ouvidos, seja vigilante com a sua boca, para com que você venha falar, você não venha decretar a sua própria morte. Amém? Vamos então orar neste momento. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, nós te exaltamos. Salomão, meu Pai querido, assim, Jesus, que ele decretou, que ele julgou a causa, Senhor, não segundo as condições financeiras daquelas mulheres, não segundo a conduta de vida delas, mas assim que Salomão julgou, Senhor, o Senhor confirmou a sabedoria que tinha dado a ele. Senhor, ele foi conhecido mundialmente, meu Pai querido, e a sua história é contada até hoje. Senhor, porque foi um ato de bravura, foi um ato de sabedoria, e ele não julgou, meu Pai querido, segundo aquilo que os seus olhos estavam vendo. Então, meu Pai querido, no nome de Jesus, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, para que nós venhamos ouvir e falar, meu Pai, segundo o teu coração. E muito obrigado, Jesus, por nos advertir e por falar conosco. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.